Narração de livro estipulado por Cristiane Batista, Grata. Freud. Concepção psicanalítica do transtorno psicogênico da visão, 1910. Caros colegas, quero lhes mostrar, com base no transtorno psicogênico da visão, as mudanças que nossa concepção da gênese de tais problemas experimentou por influência do método de pesquisa psicanalítico. Como sabem, a cegueira histérica é considerada o caso típico de um transtorno psicogênico da visão. Após as pesquisas da escola francesa, de homens como Charcot, Janet, Binet, acredita-se que sua gênese é conhecida. Com efeito, pode-se produzir experimentalmente essa cegueira, quando se dispõe de alguém suscetível de sonambulismo. Se colocamos essa pessoa em hipnose profunda e lhe sugerimos que não enxerga com determinado olho, ela se comporta realmente como alguém cego daquele olho, como uma histérica com um transtorno visual espontaneamente desenvolvido. É possível, então, construírem o mecanismo do transtorno histérico espontâneo da visão sobre o modelo do transtorno hipnótico sugerido. Numa histérica, a ideia de estar cega não surge inspirada pelo hipnotizador, mas de forma espontânea, por autossugestão, como se diz, e essa ideia é tão poderosa, em ambos os casos, que se converte em realidade, exatamente como uma alucinação, uma paralisia etc. sugeridas. Isso parece perfeitamente verossímil e deve satisfazer qualquer um que não se incomode com os muitos enigmas que existem por trás dos conceitos de hipnose, sugestão e autossugestão. Em especial a autossugestão dá ensejo a outras perguntas mais. Quando e em que condições uma ideia se torna tão poderosa que chega a se comportar como uma sugestão e se transformar em realidade? Uma investigação mais detida nos ensinou que não podemos responder a essa questão sem recorrer à noção de inconsciente. Muitos filósofos são contrários à suposição de tal inconsciente psíquico, pois não se ocuparam dos fenômenos que nos obrigam a postulá-lo. Tornou-se inevitável, para os psicopatologistas, trabalhar com processos psíquicos inconscientes, ideias inconscientes etc. Experimentos engenhosos demonstraram que os cegos histéricos veem em determinado sentido, ainda que não no sentido pleno. Estímulos do olho cego podem produzir certas consequências psíquicas, despertar afetos, por exemplo, apesar de não se tornarem conscientes. Portanto, os histericamente cegos são cegos apenas para a consciência, enxergam no inconsciente. São observações desse tipo que nos fazem distinguir entre processos psíquicos conscientes e inconscientes. Como é que tais pessoas desenvolvem a autossugestão inconsciente de que são cegas, quando, porém, continuam enxergando no inconsciente? A essa pergunta, os pesquisadores franceses respondem com a explicação de que já de antemão existe, nos doentes predispostos à histeria, um pendor para a dissociação para a dissolução dos nexos no funcionamento psíquico, e em consequência disso alguns processos inconscientes não prosseguem até a consciência. Sem considerar agora o valor dessa tentativa de explicação, no que toca ao entendimento dos fenômenos em pauta, vamos nos voltar para outro ponto de vista. Como veem os senhores, abandonamos a identidade, inicialmente enfatizada, entre a cegueira histérica e a cegueira produzida mediante a sugestão. Os histéricos não estão cegos em consequência da ideia autossugestiva de que não veem,
mas sim por causa da dissociação entre processos inconscientes e conscientes no ato de ver, sua ideia de que não vê a justificada expressão do estado de coisas psíquico, e não a causa deste. Senhores, se objetarem que falta clareza à exposição precedente, não me será fácil defendê-la. Procurei-lhes dar uma síntese das opiniões de diferentes pesquisadores, e nisso provavelmente esquematizei demais os nexos. Quis juntar numa composição homogênea os conceitos lançados para a compreensão dos transtornos psicogênicos, sua origem em ideias muito puldarussas, a distinção entre processos psíquicos conscientes e inconscientes e a hipótese da dissociação psíquica, e tive tão pouco êxito nisso quanto os autores franceses, com Pierre Janet à frente. Queiram perdoar-me, além da pouca clareza, também a infidelidade de minha exposição, e deixem-me lhes contar como a psicanálise nos levou a uma concepção mais firme, e provavelmente mais realista, dos transtornos psicogênicos da visão. A psicanálise aceita igualmente as hipóteses da dissociação e do inconsciente, mas estabelece outra relação entre elas. É uma concepção dinâmica, que explica a vida psíquica como um jogo de forças que favorecem ou inibem umas às outras. Quando, por exemplo, um grupo de ideias permanece no inconsciente, ela não conclui pela existência de uma incapacidade constitucional para a síntese, que se manifestaria nessa dissociação, afirma, isto sim, que a oposição ativa de outros grupos de ideias causou o isolamento e a inconsciência desse grupo específico. Chama repressão ao processo que ocasiona esse destino para esse grupo, e nele reconhece algo similar ao que no âmbito da lógica é o juízo de condenação. Demonstra que tais repressões têm papel extraordinariamente relevante em nossa vida psíquica, e que o fracasso da repressão é a precondição para que se forme o sintoma. Portanto, se, como vimos, o transtorno visual psicogênico se baseia no fato de que determinadas ideias ligadas à visão ficam separadas da consciência, a abordagem psicanalítica tem de supor que tais ideias entraram em oposição a outras mais fortes, para as quais utilizamos o conceito geral de eu, composto diferentemente segundo a ocasião, e por isso incorrerão na repressão. Mas de onde deve se originar essa oposição, que provoca a repressão, entre o eu e determinados grupos de ideias? Os senhores notam que essa pergunta não era possível antes da psicanálise, pois nada se sabia a respeito do conflito psíquico e da repressão. Nossas investigações nos puseram em condição de dar a resposta. Passamos a atentar para a importância dos instintos na vida imaginativa, verificamos que cada instinto procura se impor mediante a vivificação das ideias condizentes com suas metas. Nem sempre esses instintos são compatíveis entre si, com frequência têm conflitos de interesses, as oposições das ideias são apenas expressão das lutas entre os instintos que servem à sexualidade, à obtenção de prazer sexual, e os outros, que têm por meta a autoconservação do indivíduo, os instintos do eu. A todos os instintos orgânicos que atuam em nossa alma podem ser classificados como fome ou como amor, nas palavras do poeta. Acompanhamos o instinto sexual, desde as primeiras manifestações na criança até a forma final, que se chama normal, e vimos que é composto de numerosos instintos parciais, que se ligam a excitações de regiões do corpo,
percebemos que esses instintos têm de perfazer um complicado desenvolvimento até poderem conformar-se adequadamente aos objetivos da procriação. A indagação psicológica de nossa evolução cultural nos ensinou que a civilização se origina essencialmente à custa dos instintos sexuais parciais, que esses têm de ser reprimidos, limitados, transformados, desviados para metas mais elevadas, a fim de que se produzam as construções psíquicas civilizadas. Como precioso resultado de nossas investigações, podemos perceber algo que nossos colegas ainda não querem aceitar, que os males conhecidos como neuroses derivam das múltiplas formas de malogro desses processos de transformação dos instintos sexuais parciais. O eu se sente ameaçado pelas exigências dos instintos sexuais e defende-se delas por meio de repressões, que nem sempre têm o êxito desejado, mas acarretam, isto sim, perigosas formações substitutivas do reprimido e incômodas formações reativas do eu. Dessas duas classes de fenômenos se compõe aquilo que denominamos sintomas das neuroses. Aparentemente nos afastamos muito de nossa tarefa, mas nisso tocamos nos laços entre os estados neuróticos e nossa vida psíquica como um todo. Voltemos agora ao nosso problema específico. Os instintos sexuais e os do eu têm à disposição, em geral, os mesmos órgãos e sistemas de órgãos. O prazer sexual não se acha ligado apenas à função dos genitais, a boca serve tanto para o beijo como para a alimentação e a comunicação, os olhos percebem não apenas as alterações no mundo exterior que são importantes para a preservação da vida, mas também as características dos objetos que os tornam elegíveis como objetos de amor, seus encantos. Confirma-se, então, que não é fácil servir dois senhores ao mesmo tempo. Quanto mais íntima é a relação que um órgão de dupla função desse tipo estabelece com um dos dois grandes instintos, tanto mais rejeita o outro. Esse princípio tem inevitáveis consequências patológicas quando os dois instintos básicos se desavêem. Quando por parte do eu se mantém uma repressão contra o instinto sexual parcial correspondente. A aplicação disso ao olho e à visão é simples. Quando o instinto sexual parcial que se utiliza da visão, o prazer sexual em olhar atrai a reação defensiva dos instintos do eu por suas exigências excessivas, de modo que as ideias em que se exprimem seus desejos sucumbem à repressão e são mantidas longe da consciência, a relação do olho e da visão com o eu e a consciência é perturbada. O eu perde seu domínio sobre o órgão, que então se coloca inteiramente à disposição do instinto sexual reprimido. É como se a relação por parte do eu fosse longe demais, como se ela jogasse fora a criança com a água do banho, pois o eu nada mais quer enxergar, desde que os interesses sexuais em ver adquiriram tamanho relevo. Mais pertinente é outra explicação, que põe a atividade do lado do reprimido prazer em olhar. Constitui a vingança, a compensação para o instinto reprimido, o fato de ele, impedido de maior avanço psíquico, conseguir então aumentar seu domínio sobre o órgão que o serve. A perda do domínio consciente sobre o órgão é a nociva formação substitutiva para a repressão malograda, que apenas a esse preço foi tornada possível. Tal relação de um órgão duplamente solicitado, relação com o eu consciente e com a sexualidade reprimida, é ainda mais claramente visível nos órgãos motores do que no olho, quando, por exemplo,
a mão que pretendia realizar uma agressão sexual fica histericamente paralisada e após aquela inibição nada mais consegue fazer, como se teimosamente insistisse em realizar a inervação reprimida, ou quando os dedos de pessoas que deixaram a masturbação se recusam a aprender os sutis movimentos requeridos para tocar piano ou violino. Quanto ao olho, costumamos traduzir os obscuros processos psíquicos que se verificam na repressão do prazer sexual de olhar e no surgimento do transtorno psicogênico da visão como se uma voz punitiva se manifestasse no indivíduo, dizendo: porque você pretendia utilizar seu órgão da visão para um mau prazer sensual, é bem feito que não consiga mais enxergar, e assim aprovando o desfecho do processo. Nisso está a ideia do castigo de Talião, e nossa explicação do transtorno psicogênico da visão coincide realmente com aquela oferecida pela lenda, pelo mito. Na bela história de Lady Godiva, todos os habitantes de uma pequena cidade têm de se esconder atrás de suas janelas cerradas, de modo a facilitar para a dama a tarefa de andar nua pelos caminhos, montada num cavalo. O único morador que espreita a beldade díspida, através do postigo da janela, tem o castigo de se tornar cego. Esse não é o único exemplo, aliás, que nos leva a suspeitar que a neurose também encerra a chave para a mitologia. Senhores, a psicanálise é alvo da injusta recriminação de levar a teorias puramente psicológicas dos processos mórbidos. A ênfase no papel patogênico da sexualidade, que certamente não é um fator apenas psicológico, já deveria protegê-la dessa acusação. A psicanálise jamais esquece que o psíquico se baseia no orgânico, embora seu trabalho possa acompanhá-lo apenas até esse fundamento e não além. Assim, a psicanálise também se dispõe a admitir, e mesmo a postular, que nem todos os distúrbios funcionais da visão são psicogênicos como aqueles provocados pela repressão do prazer erótico de olhar. Quando um órgão que serve aos dois tipos de instintos aumenta seu papel erógeno, é de esperar, em termos bem gerais, que isso não ocorra sem alterações na excitabilidade e na inervação, que se darão a conhecer como transtornos na função do órgão a serviço do eu. De fato, se virmos que um órgão que ordinariamente serve à percepção sensorial se conduz francamente como um genital quando é aumentado seu papel erógeno, não consideraremos improvável que também alterações tóxicas nele se verifiquem. Por falta de um termo melhor, teremos de conservar o velho, inadequado nome de transtornos neuróticos para as duas espécies de distúrbios funcionais, tanto os de origem fisiológica como os de origem tóxica, que se devem a um aumento da importância erógena. Os transtornos neuróticos da visão estão para aqueles psicogênicos, de modo geral, como as neuroses atuais para as psiconeuroses. Dificilmente transtornos psicogênicos da visão aparecerão sem distúrbios neuróticos, mas esses poderão surgir sem aqueles. Infelizmente, tais sintomas neuróticos ainda são muito pouco examinados e entendidos, pois não são diretamente acessíveis à psicanálise e os outros modos de investigação não consideraram o aspecto da sexualidade. Há ainda outra linha de pensamento que procede da psicanálise e se estende à pesquisa orgânica. Pode-se perguntar se a repressão de instintos sexuais parciais gerada pelas influências da vida é suficiente, em si, para causar os transtornos funcionais dos órgãos,
ou se não deveriam estar presentes condições constitucionais especiais que antes levem os órgãos a exacerbar seu papel erógeno e assim provoquem a repressão dos instintos. E teríamos de enxergar nessas condições a parte constitucional da predisposição para adoecer de transtornos psicogênicos e neuróticos. Esse é o fator que, em relação à histeria, designei provisoriamente como complacência somática dos órgãos. A segundo Streeck, esta é a primeira vez em que Freud usa a expressão Trieb, instintos do eu, distinguindo-os resolutamente do sexual Trieb, instintos sexuais. Alusão aos versos finais do célebre poema de Eveltwesen, Os Sábios Universais, de Schiller. Se no original, Riais, que significa encantos, atrações e também estímulos. D. Conforme a lenda inglesa, a bela Godiva, mulher do senhor de Coventry, em meados do século XI, apiedou-se dos vassalos oprimidos pelos impostos do marido e pediu a este que o suspendesse. Ele impôs como condição que ela percorresse as ruas de Coventry nua num cavalo, coberta somente pelos longos cabelos. E embora tenhamos usado a mesma palavra, repressão, para traduzir os dois termos, na primeira ocasião consta um Terdrückung no original, e na segunda, Verdrängung, confronte com nota sobre a versão dos dois termos no V10 destas obras completas, p. 88. FCF. Fragmento da análise de um caso de histeria, caso Dora, 1905, e também o debate sobre a masturbação, 1912. Na primeira edição, de 1910, o presente artigo terminava com a seguinte frase: os conhecidos trabalhos de Alfred Adler procuram definir esse fator em termos biológicos.